vou apresentar o caso, então, de doença pulmonar obstrutiva crônica. Eu não tenho nenhum conflito de interesses. O caso clínico: paciente do sexo masculino, 55 anos, natural e procedente de São Paulo, queixa-se de dispneia progressiva há 2 anos, inicialmente dispneia aos grandes esforços, como subir ladeiras, e, no momento, percebe que anda mais devagar que outras pessoas de sua idade. No mesmo período, também iniciou com tosse predominantemente seca, porém, pela manhã, apresenta expectoração esbranquiçada de pequena quantidade. Nega internações ou necessidade de procurar o pronto-socorro. Antecedentes pessoais: ex-tabagista, 40 anos, maço, cessou há 10 anos. Hipertensão arterial sistêmica. Exposições: nega a criação de pássaros, contato com mofo ou queima de biomassa. Medicações de uso contínuo: losartana, 50 mg, uma vez ao dia. O exame físico: ectoscopia, paciente em bom estado geral, corado, hidratado, eupneico. Aparelho respiratório: murmúrio vesicular presente bilateralmente, sem ruídos adventícios. Saturação periférica de oxigênio, 94% em repouso e ar ambiente. Frequência respiratória, 18 repercussões por minuto. O aparelho cardiovascular: bulhas rítmicas, normofonéticas em 2 tempos, frequência cardíaca de 80 batimentos por minuto, pressão arterial de 120 milímetros de mercúrio. Aparelho gastrointestinal: ruído hidroaéreo presente, sem visceromegalias, indolor à palpação, extremidades sem edemas. Aqui eu trouxe a espirometria do paciente. Sempre bom lembrar de ver a identificação, né? Sexo, idade, peso, altura, se são compatíveis com o paciente, porque isso vai interferir nos valores preditos. Sempre bom, é recomendado olhar as curvas, se foram bem feitas. Tempo de expiratória maior do que 6 segundos, atingindo um platô. Conseguimos já perceber pela curva que é de um padrão obstrutivo. E olhamos agora a relação VF1 sobre CVF, a do nosso paciente de 0,67, 81% do predito. VF1 de 2 litros 610, 65% do predito. CVF de 4 litros e 500, 93% do predito. Realizado a manobra após broncodilatador, relação para 0,69, VF1 de 2 litros dos 740 e CVF de 4 litros 550. Então, tivemos o laudo de um distúrbio ventilatório obstrutivo leve, sem resposta ao broncodilatador. Trouxemos o radiograma de tórax, sem nenhuma alteração estrutural relevante para a doença. Aqui a tomografia de tórax, só para reforçar a presença de enfisemas centrolobulares em lobos superiores, alguns paraceptais. De exames laboratoriais: hemograma completo, hemoglobina de 12,7, leucócitos totais de 6,69 mil, eosinófilos 3%, 185, plaquetas 265 mil. Bom, agora vou abordar a classificação de gravidade dos pacientes com DPOC. Lembrar de avaliar o MMRC, que é uma escala de dispneia do Medical Research Council modificada, mais conhecida como um MRC. Então, a score vai de 0 a 4. O 0, tenho muita falta de ar para realizar o exercício intenso. O 1, tenho falta de ar quando apresso meu passo, subo ladeiras.
2, preciso parar algumas vezes quando ando num passo mais apressado ou ando devagar, mais devagar do que pessoas da minha idade. O 3, preciso parar muitas vezes devido à falta de ar e quando ando perto de 100 metros. E o 4, sinto falta de ar, que não saiu de casa ou preciso de ajuda para me vestir ou tomar banho. E, no caso clínico desse paciente, ele está dentro do MRC de 2, preciso parar algumas vezes quando ando no meu passo ou ando mais devagar que pessoas da minha idade. Outro ponto que entra para a classificação de gravidade é o CAT, é o COPD Assessment Test. Ele possui 8 questões, que vai de 0 a 5 pontos, totalizando 40 pontos. Lembrar que o impacto para o paciente é um CAT maior do que 10. Ele consta de tosse, catarro, sintoma de pressão no peito, falta de ar muito parecida com o MMRC, nenhuma limitação nas atividades em casa, até uma limitação muito intensa nas atividades. Se sente confiança para sair de casa pela doença do PPOC, dormir profundamente e energia e disposição. O nosso paciente, então, pontuou 3 na tosse, 2 no catarro no peito, 0 em pressão no peito, 3 em limitação nas atividades em casa, confiança para sair de casa 1, dormir profundamente 1 e disposição 2, num total de pontuação de 12. Também entra na classificação de gravidade o VF1, porcentagem do predito pós-BD. Lembrando que o leve, o VF1 maior ou igual que 80%, moderado, VF1 entre 50% e 79%, moderadamente intenso, VF1 de 30% a 49%, e intenso, VF1 menor do que 30%. Então, esse paciente encontra-se na classificação moderada pela espirometria, com VF1 pós-BD que ele tinha na expiro de 70%, pós-broncodilatador. CAT de 12 e MMRC de 2. Aqui, o GOL de 2022, quando ele aborda o tratamento farmacológico. Terapia atual, temos o SABA, conhecido como o salbutamol por vocês, LAMA, o formoterol, LAMA, o tiotrópio, o LABA, o formoterol, associação de LABA e LAMA, corticoide inalatório e LABA, e a terapia tripla com corticoide inalatório, LABA e LAMA. Isso tudo fica até um pouco confuso, até quando a gente começa a abordar a exacerbação e entrar nesse quadro de ter que associar LABA com LAMA, LABA e corticoide inalatório. Quando introduzir o corticoide inalatório, fica até um pouco difícil, até para a gente que é especialista, acabar decorando tudo isso. Então, a gente trouxe uma estratégia prática para o tratamento dos pacientes com DPOC, que ele vai visar a abordagem da dispneia, obstrução brônquica e exacerbação. Lembrar que dispneia a gente trata com broncodilatador e, de preferência, o LAMA e o LABA, fazer uma broncodilatação máxima desses pacientes. Obstrução brônquica, também tratamos com broncodilatação, priorizamos também realizar broncodilatação máxima, LAMA e LABA. E quando trata-se de pacientes com exacerbação, LAMA, LABA e corticoide inalatório. Podemos também incluir o roflumilaste, a N-acetilcisteína e macrolídeos. Então, a gente divide os pacientes sintomático em não exacerbador e sintomático exacerbador. Levamos em consideração também agora os eosinófilos menor do que 100, aqui desse lado dos não exacerbadores,
priorizando a broncodilatação máxima entre o LAMA e o LABA. E nos pacientes sintomáticos com eosinófilos maiores, em maior ou igual a 100, entre 100 e 300, com sintomáticos de exacerbação, consideramos, então, LABA, LAMA e a introdução do corticoide inalatório. Acredito que, dessa forma, fica mais fácil de entender a nossa abordagem de tratamento. Então, agora a gente vai abordar alguns pontos para nossa reunião aqui. Qual o diagnóstico clínico e fenótipo deste paciente? Nós vamos discutir entre o fenótipo sintomático e exacerbador, DPOC fenótipo sintomático não exacerbador, asma e DPOC. Pelo caso que acabei de apresentar, a gente consegue já colocar que ele está num fenótipo sintomático não exacerbador. Na história, ele não relata em nenhum momento o uso de antibiótico, corticoide, procurar pronto-socorro, fazer uso de broncodilatação de curta duração. Também vamos agora abordar a confirmação do diagnóstico, relação VF1 sobre CVF, menor do que 0,7, ou se utilizamos a relação também do VF1 sobre a capacidade vital lenta menor do que o 0,7, a relação VF1 sobre CVF menor do que o limite inferior da normalidade. Também vamos discutir agora qual que é a melhor escolha do tratamento, se utilizaremos só o SABA, que é o beta-adrenérgico de curta ação, mais conhecido como salbutamol, se utilizaríamos o LABA, que é o beta-adrenérgico de longa duração, mais conhecido como o formoterol, o LAMA, o anticolinérgico de longa ação, o meclidine, o tiotrópio, que a gente tem disponível na rede, o LABA e LAMA, que é a associação no mesmo dispositivo que também a gente tem na rede o meclidine, o vilanterol, e o tiotrópio e o olodaterol, e o LABA com corticoide inalatório, formoterol budesonida, que a gente tem na rede, salmeterol e o propionato de fluticasona, que também temos disponível. E não esquecer desses pilares que são importantíssimos para o tratamento dos pacientes, que é a cessação do tabagismo, vacinação sempre tem que estar em dia e sempre ser checada, né, no ambulatório. É bem importante lembrar da vacina para influenza, pneumo 23, pneumo 13, vacinação para o Covid. Exercício físico, a gente prioriza também o exercício físico no nosso ambulatório, reabilitação pulmonar, é recomendada para todos esses nossos pacientes, e tratar comorbidades. É bem importante lembrar de perguntar de doença do refluxo, rinite alérgica, hipertensão, doenças cardíacas, que também têm que ser bem otimizadas para a gente não ter a miscelânea da dispneia com cardiopatias aí também associadas com a doença pulmonar. E é isso. Vamos começar agora a nossa discussão.